Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Imigrandes. Hoje nós vamos falar sobre um novo tipo, ou um tipo diferente de empreendedorismo, né, que para mim é muito mais difícil, mas ao mesmo tempo muito mais recompensador do que qualquer empreitada que a gente faz na nossa vida, né? A gente vai falar sobre empreendedorismo social. E para bater esse papo aqui comigo e contar a história dele, da sua família, eu trouxe o Eiran da Silva, que ele é fundador e presidente da Icla da Silva Foundation, que ajuda pessoas que precisam de transplante de medula óssea. A Fundação Icla da Silva, ela tem mais de 30 anos, nasceu após um momento muito difícil pelo qual o Eiran e a família dele passaram, e hoje a fundação já ajudou mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 pacientes que precisavam de um transplante de medula óssea, prestando serviço de apoio, como apoio emocional, logístico, financeiro, etc. Fique com a gente até o final para você ouvir essa história, uma história super inspiradora, e para ver também como ajudar a fundação. Então, antes de mais nada, Eiran, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente. Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. Que isso, prazer é nosso. Para a gente começar, então, conta um pouquinho, né, antes da gente entrar na fundação, etc. Conta um pouquinho de você, da sua história, como é que você chegou até aqui. A gente está falando de Dallas, então como é que você chegou até aqui com a gente hoje? Não, com certeza. Em 1989, nós estávamos morando em Maceió, no Nordeste do Brasil, curtindo as praias bonitas do Brasil, né, lá do Nordeste. Quando, depois de uma aula de dança, minha irmã começou a sentir dores nas pernas e nos braços. Ela tinha apenas 11 anos de idade. Isso foi no meio da noite, quando ela acordou gritando, e meus pais não sabiam o que estava acontecendo. E claro que a primeira coisa que nós pensamos foi que ela fez muitos exercícios naquele dia. Mas a dor era tão grande que ela não parava de chorar, e meus pais correram para a emergência no Brasil, em Maceió. E depois de vários exames de sangue, alguns dias depois, foi diagnosticado que ela estava com leucemia e que apenas um transplante de medula óssea que viria salvar a vida dela. E claro, isso foi em 1989, no Nordeste do Brasil, em Maceió. E foi quando nós soubemos que ela precisava de um doador. E as chances maiores eram que ou eu ou meu irmão, nós tínhamos 30% de chance de ela sair compatível com a minha irmã. Mas depois que meu pai viajou para São Paulo, Rio, fazendo esses exames que em Maceió na época não existia, nós ficamos sabendo que nem eu nem meu irmão era compatível com ela. Entendi. E é só esse transplante que poderia salvar a sua vida. E na época o Brasil não tinha um banco de medula óssea. Então, na verdade, a morte foi decretada para ela. Os médicos mesmo já falaram, olha, o seu irmão não é compatível, não tem muita opção, é isso? Exatamente. Então, meu pai, no desespero, disse, não, eu vou viajar para qualquer parte do mundo para salvar a vida da minha filha. E, claro, os médicos naquela época, um deles falaram que era melhor levar ela para Disney para passar os 2 últimos meses da vida dela, que era uma doença fatal, e que, como não existia um banco de medula óssea, não existia um doador, esse tipo de leucemia, a chance era muito pequena. Mas meu pai continuou viajando para o Brasil, e quando chegou no Hospital das Clínicas de Curitiba, que eram os mais avançados na área de transplante, foi que o médico lá falou que nos Estados Unidos tinha começado um banco de medula óssea em 1986, há 3 anos antes, e que existia uma chance dela encontrar um doador, e que tinha uma médica brasileira no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que eram os hospitais mais avançados na área de transplante. Aonde esse hospital? Em Curitiba. Não, aqui em Nova York. Nova York. Né? E com isso, sabendo essa informação, meus pais resolveram vender tudo que nós tínhamos e vir em busca da única esperança que ela tinha, que era de vir aqui, buscar um doador no registro e buscar o melhor hospital e médico no mundo para poder salvar a sua vida. Então, depois de 3 semanas do diagnóstico dela, meu pai e meu irmão veio com minha irmã para Nova York, e eu e minha mãe ficamos no Brasil para poder vender tudo que tínhamos, que não podemos vender em 3 semanas. Então, com isso, para arrecadar os fundos. Então, a escola da minha irmã, todos os amigos, parentes, começaram a campanha, parando no sinal, os carros paravam no sinal, pedíamos doação com folhetos, jornais, o Globo, todos os canais de televisão, para poder arrecadar o fundo, sabendo que o custo seria muito alto. Sim. E quando meu pai, meu irmão e minha irmã chegou aqui, foi confirmado que apenas um transplante de medula óssea
sendo que no banco de medula óssea aqui só tinha 89 mil doadores registrados. E muitos poucos brasileiros, quase que nenhum, porque tinha acabado de começar. E foi aí que a América sugeriu a gente fazer uma campanha dentro da comunidade brasileira para poder encontrar um doador compatível, porque as chances é maior brasileiro sair compatível com outro brasileiro. Geneticamente ou não? Eu não entendo muito sobre isso. Geneticamente. Como você sabe, por exemplo, bem, o Brasil é um caso difícil de explicar porque nós temos de tudo. Somos uma mistura muito grande. Mas você sabe que um africano, né, a genética vem mais de um africano, um asiático, com a aparência, né, a cor da pele, a cor dos olhos. Os europeus têm os olhos mais claros, então essa genética mantém. Então, quando nós chegamos aqui, eu e minha mãe chegamos aqui, nós começamos uma campanha junto com meu pai, minha irmã, minha família. Buscamos a ajuda do consulado do Brasil, em Nova York. E um dos funcionários falou pra gente que ele vivia em Newark, New Jersey, e que tinha uma comunidade muito grande lá. E ele fazia parte de uma igreja. E a gente podia fazer uma campanha de sangue e pedir pessoas para serem também doadores de medula óssea para poder encontrar um doador compatível para minha irmã. E essa campanha começou. Né? E se expandiu para Boston, com amigos em Boston, Flórida. Mas depois de 2 anos, um doador não foi encontrado. E claro que a doença se agravou. Ela começou a tomar altas doses de quimioterapia, ela chegou a perder o cabelo. Infelizmente, ela veio a falecer. E ela resistiu 2 anos ainda? 2 anos. 2 anos de tratamento. Né? E uma vez que, como eu falei, um dos médicos falou que era melhor ela passar os últimos 2 meses da vida dela né, na Disney, passando os momentos felizes. Então, com isso, e mesmo ela tendo 12 anos de idade, ela sempre falava que depois que ela fosse curada, ela queria começar uma fundação para ajudar as outras crianças que ela conheceu no hospital, que também estavam procurando um doador. Sim. Porque mesmo ela com a doença, ela ia para as campanhas em Newark, ajudava com os folhetos, distribuindo os folhetos na comunidade, nas portas das casas. Né? Então ela viu essa ideia que ela podia ajudar os outros. E também, depois que ela faleceu, nós voltamos para o Brasil, para sepultar ela lá em Maceió. E meu pai teve que retornar para fechar o apartamento. E nós deixamos uma dívida de quase $500 mil no hospital. E durante esse processo, mesmo arrecadando os fundos no Brasil, claro que o custo era muito alto e o dinheiro acabou. Claro. Né? Então, porque vocês vieram para cá sem seguro-saúde, sem nada. Então foi tudo né, pago por vocês mesmos, né? Foi tudo pago na física. Exatamente. E aí, acho que para quem não sabe, assim, acho que medicina é caro em todo lugar do mundo, né? Mas especificamente aqui, eu li outro dia que a principal causa de bankruptcy, né, que é de falência, é despesa médica. Exatamente. Nós sabemos que hoje 48% dos pacientes de câncer entram em falência. Em falência, né? Então, com menos de quase que 1 ano, o dinheiro que a gente arrecadou vendendo tudo no Brasil acabou. Então, meu pai foi dirigir táxi em Nova York, eu fui entregar comida chinesa para apenas a gente poder comer e se alimentar enquanto a gente estava fazendo o tratamento dela. Com isso, nós vamos morar em uma ilha em Nova York chamada Roosevelt Island, que era bem perto do hospital e não precisava a gente pegar metrô, né, por causa do sistema imunológico dela. E lá um grupo de pessoas americanas ficou sabendo sobre a história e se eles reuniram e fizeram uma campanha durante 15 dias para arrecadar fundos para o tratamento dela. E nesses 15 dias, uma campanha que chamou Love Thy Neighbor, Ame Seu Vizinho, arrecadaram $45 mil, o qual eles mesmos foram no hospital e fizeram o depósito, disse que ia continuar para que tudo que eles queriam é que continuasse o tratamento dela, que não parasse devido às despesas, né? Sim. Mas depois que ela faleceu, voltamos para o Brasil, como eu falei. Meu pai voltou para resolver as dívidas no hospital. E chegando aqui, quando eu estava desmanchando o quarto dela, encontrou uma notinha que dizia: mamãe, eu estou bem, ajude meus amiguinhos. A gente não sabe por que ela escreveu isso. Sim. Nós ficamos sabendo também que um dos brasileiros que se registraram no consulado saiu compatível com um menino de 18 anos de idade, que tinha leucemia de Portland, e que ele doou a medula óssea e salvou essa vida.
Então, com tudo isso, nós lembramos que ela sempre queria ajudar as outras crianças através de uma fundação. Ficamos sabendo que, através do trabalho que nós fizemos para encontrar um doador para ela, encontramos um doador para outros pacientes e encontramos essa notinha que ela disse, ajude meus amiguinhos. Com isso, meu pai continuou o trabalho, né, de fazendo campanhas de medula óssea, ajudando as outras famílias. E um ano depois, nós ainda estamos no Brasil, eu, meu irmão e minha mãe, porque não podemos voltar para cá, devido ao visto, já tínhamos passado aqui um bom tempo. Um ano depois, a Fundação Icla da Silva foi fundada. Ela faleceu em junho 21 de 1991. Em junho 22 de 1992, a Fundação recebeu o status de organização sem fins de lucro, né, non-profit. Vocês começaram a fundação no Brasil? Não, meu pai começou aqui. Seu pai começou aqui. Sozinho, depois que ele retornou para fechar o apartamento e continuou ajudando os outros pacientes. Entendi. Né? Mas então seu pai veio para cá e vocês ficaram no Brasil? Ficamos no Brasil, porque o visto foi dado só para ele, para vir fechar o apartamento e negociar as dívidas no hospital. Mas depois de 2 anos que minha irmã faleceu, um ano depois que a fundação foi fundada, nós viemos para os Estados Unidos, uma vez que nós conseguimos o Green Card humanitário, né, devido ao trabalho que estava sendo feito na fundação. Uma coisa incrível aconteceu, que o hospital perdoou a dívida e disse, continue esse trabalho na fundação, porque o trabalho que vocês estão fazendo através da Fundação Icla da Silva está salvando a vida de outros pacientes. Que legal. Então, eu quero que você não se preocupe com essa dívida, que você continue esse trabalho, porque mais pacientes vai ser salvo. Então, como você sabe, isso foi uma motivação muito grande. Né? Então, com isso, meu pai continuou na luta. Eu ainda estava em high school. Eu terminei meu high school, fui para o college. Em high school, eu comecei a organizar campanhas de sangue, campanhas de sangue e também medula óssea para o pessoal que estava mais nos últimos anos, porque tem que ter 18 anos de idade. No college, todos os anos eu fiz campanha de medula óssea, formei um clube para educar as pessoas sobre a necessidade. Depois do meu college, eu fui para a Binghamton University, em Nova York. Eu fui para o New York Medical College, onde eu fiz a minha tese sobre a necessidade de mais doadores minoritários, de grupos minoritários no registro, para poder salvar mais vidas. E durante uma escola, no Graduate School, eu trabalhei na Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, onde eu precisei para pagar a minha escola. Sim. E logo depois disso, meu pai falou, nossa, eu estou trabalhando sozinho na fundação, a fundação tem crescido, mas eu acho que com o seu apoio e sua dedicação, você deveria vir juntar a mim para nós dois continuar a fundação. E nós continuamos. Eu deixei meu trabalho, claro, vim trabalhar na fundação por quase nada, porque a fundação ainda era pequena. Sim. E foi quando eu organizei os 10 anos de aniversário da fundação já, né? Onde nós trouxemos um grande número de pessoas para dar um apoio financeiro e a fundação continuou crescendo, com a maior atividade em criar educação e registrar mais doadores. E uma coisa que eu gostaria de dividir também é que eu sempre quis ser médico, passando desde os 13 anos de idade com isso. Claro. Mas quando eu terminei a universidade, eu notei que não era falta de médicos que minha irmã veio a falecer. O que faltava eram doadores, pessoas. E eu gostei muito de ver a comunidade brasileira, pastores, padres, pessoas em comum, empresas, consulado, se reunindo por uma causa nobre que era salvar vidas. Então, eu realmente me dediquei, por isso que eu fui fazer o meu mestrado nessa área de saúde pública. E continuei fazendo esse trabalho. Em 2005, meu pai se afastou da fundação e eu continuei, trouxe algumas pessoas para me ajudar. E fazendo uma longa história mais curta, a Fundação Icla da Silva se tornou o maior grupo de captação de doadores nos Estados Unidos. Que legal. Nós expandimos para Boston, para Flórida, Porto Rico, Califórnia, aqui no Texas, Chicago. E nós estamos registrando o maior número de doadores para o Banco de Medula Óssea americano. Quantos doadores vocês têm hoje? Hoje nós registramos mais de 500 mil doadores, né?
é importante notar que a maioria desses doadores são de grupos étnicos minoritários, que existe uma necessidade maior, e o próprio registro teve uma grande dificuldade em registrar mais pessoas que são brasileiros, hispanos, devido à língua, à cultura, e nós tivemos um grande número de voluntários e pessoas que se juntaram a nós, com o apoio de todos os jornais brasileiros, os consulados, a comunidade, as igrejas que fizeram parte do nosso trabalho, né? Entendi. Então, com isso, este ano estamos celebrando 30 anos da fundação e mais de 1.000 pacientes já receberam transplante de medula óssea. E nós também damos o apoio logístico, emocional e financeiro a esses pacientes que estão passando por um transplante de medula óssea. Parabéns pelos 30 anos. Obrigado. Realmente uma história de arrepiar, assim. Acho que quem não pôde ver que eu estava segurando aqui, te ouvindo aqui, segurando. Acho que é um exemplo que, assim, faço bem e não importa quem, né? E aí vocês começaram na busca aqui para achar uma cura para sua irmã, acabou ajudando outras pessoas e isso foi espalhando corrente do bem, cara. Então, acho que antes de mais nada é parabenizar pelo esforço que estão fazendo para manter isso vivo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Só de curiosidade, porque você disse que no Brasil, tudo bem que 30 anos atrás não tinha um banco de medula, etc. Não sei como é hoje, né? Mas por que então vocês voltaram e resolveram começar a fundação aqui nos Estados Unidos e não começaram a fundação no Brasil? Não, ótimo. Obrigado pela pergunta. A intenção era começar no Brasil, mas na época, em 1991, quando a minha irmã faleceu, o Brasil ainda não estava se estruturando para um banco de... Estavam, claro, desenvolvendo o banco de medula óssea, mas não estava numa fase ainda de ter o apoio da comunidade, de organizações como a nossa. Tá. E devido à necessidade do meu pai retornar para os Estados Unidos, a gente viu a necessidade e o resultado que a gente já tinha tido aqui. Mas não quer dizer que a gente esqueceu do Brasil. Sim. Porque mesmo estando aqui, fundada a fundação aqui, várias vezes nós retornamos ao Brasil para tentar desenvolver vários trabalhos lá no Brasil. Eu, pessoalmente, já fui para o Brasil levando a medula óssea para uma paciente lá em Curitiba, encontrou um doador aqui. Já participei através do INCA de palestras sobre como o registro funciona aqui, como a gente podia trabalhar junto. Sempre estive em contato com o registro no Brasil, que se chama-se Redome. Né? E ainda mantemos essa parceria, esse trabalho em comunicação, não só com o registro do Brasil, que hoje é o terceiro maior registro no mundo. Tá. Né? Os Estados Unidos têm o maior banco de medula óssea, seguido da Alemanha, e logo depois vem o Brasil. Tá. Né? Mas claro que a gente entende das dificuldades que nosso Brasil tem, claro, da estrutura que nós temos aqui, o apoio que nós recebemos aqui nos Estados Unidos, começando com o hospital e seguido pelo banco de medula óssea aqui, que de imediato ofereceu a gente de ser um grupo oficial de captação de doadores, sem muitas dúvidas ou perguntas. Sim. Ele viu também, ele reconheceu o trabalho que nós estávamos fazendo e ofereceu todo o apoio e suporte para que a gente continuasse esse trabalho. Entendi. Não, faz todo sentido. Mas hoje, então, no Brasil já tem organizações que fazem também um trabalho parecido com o de vocês. Tem. A estrutura do Brasil foi um pouco diferente, onde todo o trabalho é feito através dos hemocentros de cada cidade, o banco de sangue. Tá. Né? Então, aqui nos Estados Unidos, o banco de medula óssea fez parcerias com várias ONGs, como a nossa, Organização Sem Fins de Lucros, que vieram de outras famílias também. Até o ano passado tínhamos cerca de 19 organizações como a nossa. E no Brasil, a estrutura foi através de todos os hemocentros de cada cidade ou cada estado. Né? Que são eles que fazem as campanhas. E até hoje ele ainda faz a coleta através do sangue. Tá. Aqui a gente faz com cotonete na bochecha. E quais tipos de pacientes vocês ajudam? Você falou de minoritários, etc., de minorias, né? Mas conta um pouco mais assim de que tipo de público pode procurar a fundação para quem não conhece, está precisando, etc. Não, claro. Hoje o transplante de medula óssea é a única cura para mais de 70 doenças, enfermidades. Né? Então, hoje nós temos parceria com cerca de 200 hospitais em todos os Estados Unidos. Então, quando tem um paciente que tem leucemia, linfoma,
que tem a anemia, a aplasia medular, todos esses pacientes, a única cura dele é o transplante de medula óssea. Então, são esses pacientes que vêm à nossa procura. Não só aqui, mas internacionalmente. Tem muitos pacientes da República Dominicana onde não se faz transplante lá. Então, muitos pacientes procuram a gente para encontrar um clinical trial, né? Uma pesquisa, um transplante através de pesquisa. E pacientes no Brasil também que... Então, alguém que está no Brasil pode ter acesso ao banco de medula daqui também? Pode sim. Esse acesso é feito diretamente através do banco de medula óssea do Brasil. Tá. O médico do paciente faz uma busca lá no REDOME, que é o registro do Brasil. E o registro do Brasil faz parte de uma associação internacional de todos os bancos de medula óssea do mundo. Então, por exemplo, um doador que se registra aqui como possível doador, ele também está disponível para pacientes no Brasil e em toda parte do mundo. Né? Mas se tem pacientes no Brasil que precisa mais informação de como fazer a busca, nós estamos também à disposição. Eu acho que talvez uma coisa que eu não, né, particularmente não entendo, e acho que deve ser uma dúvida de muita gente, assim, né? Se eu quiser ser um doador, né? Então, assim, como é que o que o doador, né, faz, né? Uma coisa é doar sangue, eu vou lá, né, ponho uma seringa aqui no meu braço, dou 1 litro de sangue e acabou. Eu explico um pouco como funciona essa doação de medula óssea. Antes de falar sobre a doação, gostaria de falar um pouco sobre o que é medula óssea. Vamos lá. Né? Porque boa. Muita gente... Primeiramente, a medula óssea não tem nada a ver com medula espinhal. Né? Que a medula espinhal tem a ver com o nosso sistema nervoso, que é essa parte, a coluna que nós temos atrás das nossas costas. Né? Então, a medula óssea, na verdade, são as células mães do sangue. Né? Hoje, você falou em doação de sangue. Quando você doa sangue, onde é que é produzido esse novo sangue que nosso corpo precisa? Né? É produzido através das células da medula óssea, que se encontra dentro de todos os nossos ossos. Hoje, se você tirar uma amostra de sangue do seu braço e botar no microscópio, você vai ver algumas células da medula óssea, bem pouco, mas a maioria delas se encontra dentro dos nossos ossos. Então, como é que é feita a doação? Então, um paciente que tem câncer no sangue, como a leucemia, quer dizer que a medula óssea está produzindo as células já com câncer. Então, o transplante de medula óssea, o que é? É destruir essas células mães que produzem o nosso sangue, destruir essas células que estão produzindo sangue já com câncer e colocar umas células novas que vêm de um doador, o qual está produzindo as células saudáveis. Né? Então, o transplante, na verdade, é o seguinte, vamos dizer que você se registra como um doador hoje, né? Que hoje você vai na internet, você manda uma mensagem de texto, você coloca seu nome, seu endereço e o programa de medula óssea manda para você um envelope com 2 cotonetes. Você vai pegar esse cotonete, vai passar por dentro da bochecha, coloca dentro do envelope e envia de volta para o programa de medula óssea. O envelope já está pré-pago, então não tem custo nenhum para você. E você vai ficar no banco de medula óssea e seu tipo de medula óssea vai estar listado lá. Eles conseguem descobrir só através do cotonete. É um exame de DNA, né, que é uma parte do seu DNA que se chama HLA, antígenos do leucócitos humanos, é o que protege o seu corpo de infecção e saber que seu corpo se é compatível ou não com outra pessoa. Então, vamos dizer hoje nós temos o Samuel, é um menino de 9 anos de idade de Nova York, brasileiro, que estamos trabalhando com a mãe buscando um doador. Então, o médico dele fez o mesmo exame e mandou para o banco de medula óssea. E lá, na verdade, é tipo um jogo da loto. Esses 10 números dele, com letras e números, tem que sair compatível com letras e números de outra pessoa. Entendi. Então, mundialmente, hoje, nós temos 35 milhões de doadores. Nos Estados Unidos, nós temos cerca de 9 milhões, mas temos registros em toda parte do mundo. Sendo que o Samuel não encontrou. Ele não ganhou na loto, vamos dizer assim, para a pessoa entender um pouco mais, né? Entendi. Os números, ele não saiu compatível com outra pessoa. Então, vamos dizer que você se registrou hoje, você colocou seu número lá. E seus números saiu compatível com o do Samuel. Então, o banco de medula óssea vai ligar para você e vai dizer,
você saiu compatível com um menino de 9 anos de idade, que tem leucemia, que tem a aplasia medular, que realmente ele tem, e que ele precisa de um transplante de medula óssea. Você estaria interessado em continuar no programa? Tá. Então você pode dizer que sim ou não. Esperamos que você diga que sim. Sim. E com isso a gente vai marcar mais exames de sangue e vai saber se você está bem de saúde para poder doar. Exame de pulmão, coração, porque o mais importante é a sua saúde, sua proteção. Se tudo sair bem, a gente vai marcar o dia da doação. Então, o que é a doação? Existem 2 tipos de maneira que você pode doar. Tá. Uma se chama PBSC, Tá. Peripheral Blood Stem Cells Donation. Tá. O que isso quer dizer? Você vai receber o medicamento por 5 dias. Esse medicamento é uma injeção, você vai receber no primeiro dia. E depois você vai receber por mais 4 dias. No 5º dia, você vai para um banco de sangue ou vai para o hospital e você vai doar sangue por um braço. Você fica em casa. Durante 5 dias você está recebendo medicamento, Exatamente. Você não precisa ficar internado no hospital, nem nada. Não. Geralmente eles organizam que uma enfermeira vai até a sua casa Tá. e você dê a injeção em você. No 5º dia, você vai para um banco de sangue ou para o hospital. Tá. Você vai sentar numa cadeira, como uma cadeira normal de E vai doação de fazer uma sangue. doação de sangue. Você vai doar sangue por um braço. Esse sangue vai passar por uma máquina. Tá. E essa máquina vai separar as células mães do sangue. Tá. Como eu falei, esse medicamento é para aumentar a quantidade de células mães dentro dos seus ossos. Tá. E como o sangue, ela vai para as veias. Né? Então, no 5º dia, vai ter uma quantidade maior de células mães do seu sangue nas suas veias. Você vai doar sangue por um braço, vai passar por essa máquina que se chama aferesis. É tipo uma doação de plasma ou plaquetas, para quem já doou. E a outra parte do sangue volta para o seu braço. Tá. Né? E você vai para casa. Demora cerca de 3 ou 4 ou 5 horas essa doação. Você vai ficar sentado lá assistindo televisão. Essas células vai ser colocada numa bolsa e vai ser levada para o hospital onde o paciente se encontra. Tá. O paciente vai receber, antes da doação, vai receber altas doses de quimioterapia e radioterapia para destruir a medula óssea deles, que está sendo produzindo células de câncer, ou estão, no caso do Samuel, as células estão sendo produzidas, mas estão sendo produzidas já que elas bem fracas e tipo elas se destroem. Entendi. Tá entendendo? Então por isso que ele sempre está recebendo doação de sangue. Então essas células são levadas para eles. Depois da quimioterapia e radioterapia, ele não vai ter um sistema imunológico, então a chance dele pegar uma gripe ou falecer é muito alta, tem que estar isolado. E vai receber essa sacola sua numa bolsa que vai descer e vai entrar na veia dele. E como são as células mães do sangue, essas próprias células que são algo assim de tecnologia, na tecnologia do sistema imunológico nosso, vai penetrar dentro dos ossos do paciente. Tá. E essas células agora vai começar a produzir o sangue sem câncer. Tá? Então, na verdade, é uma transfusão de células mães do sangue. E existe um período de 100 dias, onde é muito crítico para o paciente, porque agora é tipo o paciente acabou de nascer outra vez. Sim. Com o sistema imunológico começando do zero. E o médico começa a contar as contagens, quantas células dos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, e aí vai aumentando a cada dia. Até para mais ou menos um mês, que vai começar a chegar a quantidade de células normais, que agora ele vai ter, em primeiro lugar, se você tem um tipo de sangue A, e ele tem tipo de sangue O, o tipo de sangue do paciente vai ser mudado. Entendi. Porque o tipo de sangue é apenas uma proteína nas células. Né? Tá. Então, o paciente agora vai ter essas células sua e não vai ter mais câncer. E depois de 100 dias, que é muito crítico, pode ser, mesmo sendo compatível, pode ter rejeição. E o paciente vai poder sair do hospital e continuar vivendo uma vida normal. E claro que torcemos que não tenha nenhuma complicação e ele está curado desse câncer, dessa doença que ele tinha antes. Legal. Muito bom. Então, o mais difícil é encontrar o doador compatível. Sim. Então, essa maneira foi uma das maneiras que eu falei. Deixa eu te parar nessa primeira maneira, e eu sei que você vai falar da segunda, porque acho que assim, pelo menos para mim, né, e eu acho que para muita gente que está ouvindo, que enfim, nunca passou por isso e queira Deus que não tenha que passar, acho que você quebrou vários mitos e esclareceu várias coisas, né? Então acho que, e aí me corrija se eu falar, se eu não entendi direito, tá? Acho que a primeira coisa é que assim, geralmente
A leucemia era um câncer no sangue, né, no final do dia. E aí, quando você pega um outro tipo de câncer que é num órgão, né, teoricamente, o procedimento é você vai lá e tira um pedaço do órgão. Então, né, tem gente que tem câncer no estômago, etc. Você tira o pulmão e tal, você tira um pedaço e aí isso, teoricamente, assim, é uma das coisas que ajuda a remover o câncer. Então, e no sangue não tem jeito, né? Assim, não tem como você remover todo o sangue da pessoa e colocar outro. Então, acho que essa é uma primeira, talvez a dificuldade maior da leucemia, né? Que não tem como, sei lá, e tirar aquele pedaço que não está, né, que tá contaminado, né? A segunda coisa que para mim também, né, foi um esclarecimento muito grande é que quando a gente fala de transplante de medula óssea, acho que a primeira coisa quando a gente fala em transplante, a gente já associa como, sei lá, um transplante do coração, né? Que eu vou abrir a pessoa, tirar aquele órgão, colocar outro, então assim, muito mais invasiva, né? Então acho que até esse nome talvez, sei lá, cara, não sei se a medicina podia mudar, porque não, acho que isso afasta o doador, né? Isso, o doador fica com medo. E a terceira coisa é do próprio, como você começou esclarecendo, que é a medula óssea, né? Então acho que muita gente talvez pense, não vou doar porque eu não quero ninguém colocando uma seringa na minha espinha para tirar, né, a medula de lá, etc. E não é isso, né? É assim, no final do dia é uma doação de sangue, um pouco mais complexo, tomar um medicamento, etc. Mas você está lá doando sangue. Entendi direitinho ou não? Não, com certeza. Se chama-se transplante porque, claro, tem a medicina, né? Como você falou, a maneira que a gente está tirando aquele câncer, que seria, se fosse um órgão, retirava o órgão, a gente está destruindo as células minúsculas do paciente, destruindo com quimioterapia, e ainda fazendo o transplante, mas na verdade é uma transfusão dessas pequenas células de um doador, né, que vem, são as células mãe do sangue, né? Então são coisas que realmente exatamente assusta o doador, a comunidade, que acho que isso assusta, né, o doador, entendeu? Não, com certeza. Mas como você mesmo falou sobre o medo de saber se é espinha, tem muito a ver com historicamente sobre o transplante de medula óssea. E aqui eu vou falar sobre a segunda tipo de doação. Para muitos de vocês que assistiram filmes como Seven Pounds ou como Will Smith ou assistiu o programa de televisão House aqui nos Estados Unidos, eles mostram a doação, né? Sobre o filme que foi feito com Will Smith, mostra ele doando medula óssea para um paciente, onde ele está sentado numa cadeira e o médico vem como se fosse uma furadeira. Isso. E ele grita. Então, minha gente, isso não ajuda, filme, né? É filme. Né? Não é que eu queira aqui, não estou aqui para convencer você a ser doador, estou aqui para esclarecer. Mas em filmes a gente vê carro explodindo, caindo da ponte, a pessoa sobrevivendo, né? Tudo isso. A gente tem que realmente buscar as informações. Né? Esse segundo tipo de doação, que o primeiro tipo que eu falei, acontece cerca de 75% dos casos. Se você se registrar e ser compatível, 75% dos casos você fazer essa doação através do braço. 30% dos casos, que é o médico que faz o pedido, você vai para o hospital pela manhã. Você vai depois de fazer todos os exames de sangue, saber se você é compatível, saber se você está bem de saúde. Você vai receber uma anestesia geral. E com a seringa e agulha vai penetrar não na espinha, no osso da bacia ilíaca. Se você coloca a sua mão aqui na sua cintura, tem esse osso grande, tá? Que esse osso tem vários poros, tem uns furinhos nele. Então o médico, você vai estar sob anestesia geral, você vai estar dormindo, a seringa vai penetrar dentro desse osso, que é onde tem a maior concentração de células da medula óssea, células mãe do sangue, vai tirar com a seringa esse sangue que se encontra dentro do osso da bacia ilíaca e vai colocar dentro da sacola também da bolsa de doação, o qual vai ser levado para o paciente. Todo o processo demora cerca de 30 minutos da coleta, mas claro, você vai ter que receber anestesia geral, você chega no hospital cerca de 7, 8 horas da manhã, e você, depois da anestesia, você vai ficar no hospital o restante do dia e você vai para casa no final do dia à noite. Ou seja, tem alta no mesmo dia. Mesmo dia. Claro, como penetrou nesse osso, nessa parte de trás, onde tem a musculatura que você usa muito para andar, você vai sentir uma dor, tipo você foi esquiar ou patinar e caiu. Né? Por quê? Porque a agulha penetrou nessa musculatura. Né? E então você vai sentir um pouco doloroso por alguns dias. Né? Mas você vai estar salvando uma vida.
e isso é cerca de 30% dos casos. Uhum. Né? Você vai para casa, geralmente essa doação, pelo menos pela minha experiência que eu tenho visto, é feita numa quinta. Você fica quinta, sexta e o final de semana em casa e segunda-feira você volta às atividades normais. Uhum. Né? Então, é o segundo tipo de doação. Claro que hoje em dia a gente vê muito mais o primeiro tipo, por isso que eu falei, 75% dos casos. E caso, por alguma razão, a pessoa não possa doar pela doação do osso da bacia ilíaca, o médico tem a opção de pedir através, seja pelo braço. Tá. Né? Então, é uma ou outra. Depende muito mais da doença do paciente. Se for... O que determina se vai usar o método 1 ou o método 2? É o tipo de câncer? É o estágio que ele está? Tem muito a ver, por exemplo, quando é criança, assim, em alguns meses de idade, ou então criança, muitas vezes o médico pede sobre o osso, dentro do osso da bacia ilíaca, porque as células lá estão mais novas. Quando chega já nas veias, essas células das mães da medula óssea já desenvolveu para um certo nível de idade. Né? Então, quando um paciente é mais recente, as células ainda estão bem novas de um paciente, uma criança, então os médicos geralmente pedem dessa osso da bacia ilíaca, mas caso a pessoa não queira ou não pode, eles pedem tudo bem, a gente pode, se não tiver outro doador, que é a maioria dos casos, que é muito difícil encontrar um doador, a pessoa o médico pede sobre a doação pelo braço. Eu me registrei desde quando eu tornei 18 anos de idade. Até hoje nunca saí compatível. Então você nunca passou por esse processo? Não, a maioria das pessoas nunca vão doar medula óssea, que se registram. Mas é importante, muito importante saber que se você se registrar, você pode ser chamado a qualquer hora. Tem pessoas que se registrou hoje, 3 semanas depois ou 3 meses depois, saiu compatível e foi chamado para doar para um paciente. Né? Mas a gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, temos mundialmente 35 milhões de doadores e nos Estados Unidos tem cerca de 7 mil transplantes de medula óssea por ano. Tá. Então, se você vê a quantidade de pessoas que doam, são 7 mil por ano, que vêm de toda parte do mundo, né, para fazer a doação, a porcentagem é muito pequena. E quantos pacientes tem na fila, assim? Na verdade, não é uma fila, porque a fila é quando você tem vários doadores ou você tem vários pacientes e apenas 1 ou 2 doadores. Na verdade, se eu sou um paciente e preciso de um transplante, eu encontro o doador, eu vou receber o transplante. Tá. Então, tem muitos pacientes. Nos Estados Unidos, cerca de 18 mil pacientes por ano pode se beneficiar de um transplante que vem de outro doador. Porque muitos pacientes, às vezes, encontram o irmão ou irmã que é compatível. Hoje em dia, tem um novo transplante que chama-se haploidêntico. Quer dizer, hoje, se minha irmã estivesse aqui, eles poderiam usar meu pai ou minha mãe, ou os dois. Eles tiram a medula óssea do meu pai ou da minha mãe, eles retiram a parte geneticamente que não é compatível e usam os 50%, porque nós somos compatíveis 50%, porque 2 genes vêm do pai, 2 genes vêm da mãe. Eles usam só os 50% que é compatível para o transplante. Entendi. E usam medicamento para evitar a rejeição. Então, muitos dos nossos pacientes que, infelizmente, apesar de 5, 6, 10 anos procurando um doador, não encontram um doador, estão recebendo esse transplante. Chama-se haploidêntico transplant. Tá. Então, esses são os 2 tipos de doação. Para quem quiser se registrar, pode ir até a página da Fundação ICLA.org e lá você vai encontrar um link que você pode clicar e você vai pedir esse envelope com os 2 cotonetes que você vai receber em casa. Né? E claro, quem tiver mais dúvidas pode entrar em contato com a gente. Legal. No final a gente vai passar, você deixa seus contatos, deixa o contato da fundação também, claro. Bacana. Então, assim, acho que tem várias formas de quem está ouvindo a gente poder ajudar, né? Acho que uma delas, obviamente, é se cadastrando para ser um doador. O que mais? Acho que, obviamente, recurso também é um desafio. Né? Não, claro. Uma das grandes atividades que nós expandimos esse ano foi realmente... Como você sabe, nós falamos no começo aqui que 48% das famílias que passam por um tratamento de câncer, né, realmente utiliza todos os seus recursos e passam por dificuldades. Então, nós sabemos que muitos pacientes que encontram um doador compatível encontram outras barreiras para poder receber o transplante. Né? Por exemplo, eu tenho uma mãe aqui em Dallas que... ela é uma mãe solteira, com 2 filhos, e um dos filhos ficou com leucemia. E precisa de um transplante de medula óssea. E para esse transplante, ela vai ter que passar 2 meses no hospital com essa criança. Né? Então, ela teve que parar de trabalhar. Tem que deixar o trabalho.
E muitos pacientes que teve que passar para deixar o trabalho, elas não podem pagar o aluguel. Não pode, tem dificuldade com a alimentação do outro filho que tem. Precisa de uma babysitter ou alguém para ficar com o filho. Às vezes, até mesmo tendo um parente, tem despesas, né? Então, a gente hoje dá um apoio financeiro a essas famílias, porque a gente sabe, e a gente, como eu falei, a gente tem parceria com cerca de 200 hospitais em todos os Estados Unidos, e a assistente social entra em contato conosco quando ela identifica famílias que têm dificuldades financeiras, e nós pagamos o aluguel nesses 2 meses que a família tem que passar dentro do hospital, o aluguel, a alimentação, o transporte. Muitas vezes o paciente tem que ir diariamente ou 4 vezes por semana para o hospital, e nem todo mundo mora perto do hospital. Sim. Tem famílias que estão dirigindo mais de 100 milhas, não, 100 quilômetros às vezes, para chegar até o hospital. E do jeito que o custo de gás ou de gasolina hoje está, né? Então a fundação arrecada fundos e dá esse apoio. Até mesmo, a gente sabe, os pais estão no hospital tem que ir na cafeteria comprar almoço, jantar fora. Nem todos nós podemos comer fora hoje em dia, principalmente quando passando por isso. Então nós damos ajuda à alimentação, onde eles podem ir lá, almoçar, jantar. É menos uma dificuldade que eles têm durante esse transplante. Então nós hoje arrecadamos fundos para dar esse apoio financeiro aos pacientes, além do apoio logístico e emocional também às famílias que nós ajudamos, né? É o logístico que você fala, é o transporte mesmo? Você providencia um transporte para o paciente da cidade dele? Inicia desde o diagnóstico. Sim. Hoje em dia, quando um paciente tem um diagnóstico de leucemia e precisa de um transplante de medula óssea, você sabe, o tempo que nós temos com os médicos hoje é muito limitado. Sim. Então, eles ligam para mim, Airan, o que é um transplante de medula óssea? O que eu vou fazer? Como eu vou encontrar um doador? Eu conheço poucas pessoas e como é que eu vou fazer uma campanha de medula óssea para ajudar meu filho a encontrar um doador compatível? É o caso da campanha do Samuel. Nós acionamos todos os nossos contatos com todas as igrejas, os jornais, os consulados, e onde começamos uma campanha muito grande para pedir que os brasileiros continuem se registrando como possíveis doadores para encontrar um apoio ao Samuel. Nós formamos um grupo que reunimos todas as quartas-feiras à noite, que pessoas querem ser voluntárias e saber como pode ajudar o Samuel, pode se fazer parte. Mas eu faço parte de uma igreja lá em Utah, eu posso chamar as pessoas lá da igreja para se registrarem, como é que eu tenho que fazer? E nós damos todas essas informações, né? Então, para as pessoas que podem ajudar, claro, primeiro podem se registrar como possível doador. Nós podem doar financeiramente, até pessoas que queiram doar $5 por mês. Se você quer deixar o seu Starbucks Coffee e doar um café por mês, você pode ir lá na página da fundação ou mandar uma mensagem de texto com a palavra ICLA para 41444 e você lá faz uma doação mensalmente de $5, onde nós vamos dar apoio financeiro a esses pacientes. É claro, pode ser 5, 10, 20 mil dólares por mês, ou pode fazer uma doação uma vez. Né? Então, isso é uma das maneiras que as pessoas podem ajudar ou ser voluntário também conosco, né? E da onde vem a maioria dos recursos da fundação? Vem dessas doações... pequenas doações, ou vocês têm grandes doadores também que patrocinam a causa, etc? Não, temos. Inclusive, como estamos celebrando 30 anos da fundação, eu acho que todos reconhecem que 30 anos realmente é um ano para ser celebrado. Então, 30 anos para qualquer coisa já tem que ser celebrado. Para isso aqui, então... Exatamente. Então, nós fazemos um jantar de gala em Nova York. Então, quem está na região no Tri-State Area, New York, New Jersey, Pennsylvania, e querem participar, nós estamos fazendo um jantar de gala em Nova York no dia 12 de outubro. Tá bom. Né? Pode ter mais informações no nosso website, icla.org, onde nós arrecadamos a maior parte dos fundos da fundação. Né? Nós também fazemos... Então tem convite à venda para esse jantar, então. Quem quiser, quem tiver interesse, 12 de outubro, pode ir no site da fundação e comprar um convite para ir para o jantar da fundação. Exatamente. E mesmo quem não possa ir até lá o evento, não está em Nova York... Só compra o convite e não vai. Pode fazer doação. Não, pode fazer até... Pode ir lá e doar $5. Pode doar $1.000, $5 mil, $10 mil, né? Para participar conosco. Claro. Né? Então, é um evento para arrecadar fundos. Então, quem pode ir até lá participar, comprar o ticket e ir lá, vai ter um jantar, vai ter dança, tudo isso, vai ter leilão.
participe, mas quem não pode, vá até a página também, faça uma doação, participe dos nossos 30 anos em celebração, nosso evento. Nós fazemos outras atividades também, estamos organizando atividades em toda parte, já fazemos caminhadas, né? Tá. Devido ao Covid paramos, mas já fazemos na Flórida, em Nova York também, estamos programando fazer aqui em Dallas também. E tem pessoas que podem até mesmo dizer, nossa, eu quero ajudar, eu quero formar uma página onde eu vou convidar meus amigos a arrecadarem fundos e a gente vai ajudar esses pacientes. Né? Também tem essa oportunidade de entrar em contato conosco, nós formamos uma página lá, onde a pessoa vai ter própria a página deles, onde podemos contar histórias e pedir para arrecadar fundos dessa maneira também. Então, e claro, nós temos sponsors de várias fundações, empresas também que fazem contribuições e pessoas individuais, né, que fazem contribuição para a nossa causa, para ajudar esses pacientes. E todas as informações estão lá no website de vocês, para quem quiser ajudar de qualquer maneira, né? Exatamente. Indo no icla.org, as mensagens vêm diretamente para mim. Isso. E podemos manter em contato, né? Tá bom. E, cara, quais são as principais dificuldades, assim, de ser... de uma empreitada dessa, né? De ter uma fundação, é arrecadar dinheiro, é achar doador, é manter a motivação, né? Porque você está convivendo, você está ouvindo todo dia um monte de história de partir o coração, né? Então, como é que... É muito difícil. Você sabe que o custo é muito alto para a gente ajudar essas famílias, né? E esse mês... Só o mês de agosto, foram 37 famílias que já entraram em contato conosco. A média financeira de apoio a cada família chega a cerca de $1.000 e pode ser mais. Então, o nosso custo é cerca de $36 mil só aí para dar esse pequeno apoio de fazer com que a pessoa não seja evicted, que ela perca o apartamento, porque por falta de pagamento de aluguel, né, que acontece, a assistência social diz, nossa, essa família se não pagar o aluguel esse mês, ela vai ser colocada para fora e agora não vai ter onde morar, e vai estar com essa doença. Então, nós ajudamos a evitar isso. Então, realmente arrecadar fundos. Então, cada doação é válida. Não importa o valor, se é baixo ou alto, é muito importante. Sobre motivação, eu vou dizer a você que isso não falta. Eu vejo o impacto que nós fazemos a cada família, né? O desespero de cada um. Se a gente parar para pensar um pouco e imaginar que um filho, eu tenho um pai de 2, agora uma menina de 4 e um menino de 5 anos, e até mesmo eu paro para refletir, nossa, se um dos meus filhos tiver uma doença como essa, onde eu vou ter que largar tudo e ficar dentro do hospital, só as despesas e emocionalmente, como é difícil. Então, eu vejo o impacto e quando as famílias me ligam e dá aquele suspiro de relaxamento, porque sabe que vai ter aquele apoio, que não vai perder o apartamento, que vai ter a oportunidade de pagar a gasolina do carro, a alimentação, e vai ter aquele apoio, alguém para conversar. Né? Então, essa motivação está sempre lá. Né? E até mesmo família que liga para mim no início com desespero, porque não pode fazer o transplante, por várias razões, não sabe onde começar. E alguns anos depois, que isso não é algo que você vai para o médico e volta, são anos. A gente vê, eu tenho amizades hoje, o exemplo que eu falei no começo sobre o funcionário do consulado que doou para aquele rapaz de 18 anos de idade, há quase que 30 anos atrás, ele é avô, o paciente é avô hoje, mantém contato conosco e todo ano nós recebemos um cartão na época de Natal. Que legal. Muito obrigado por me dar a oportunidade de passar mais um Natal com a minha família. E ele vai estar em Nova York falando no nosso jantar de gala que ele foi o primeiro paciente a receber um doador de uma pessoa que a gente cadastrou. Então, eu tenho amizade com várias famílias. Né? Então, essa é uma motivação muito grande. E às vezes a gente tem que parar de refletir um pouco que não custa muito a gente dar um pouco no próximo. E a gente sabe que a pessoa ser voluntária ou ajudar o próximo nos ajuda também. Né? Para mim, esse trabalho, para mim, a gente perdeu a luta da leucemia quando eu perdi a minha irmã. Então, esse trabalho que eu faço desde quando eu tinha 13 anos de idade, e foi o único trabalho que eu tenho feito até hoje, para mim é uma terapia, é uma maneira de a gente ver que eu não vou perder essa luta outra vez para os outros pacientes. E eu vejo que diariamente eu estou
ganhando essa luta em nome da minha irmã, em memória da minha irmã. E a gente vê que o impacto que estou fazendo nas outras famílias está fazendo um impacto ainda maior para mim. Eu tenho escutado disso de muitas pessoas que têm ajudado a fundação e ajudam e são voluntários. Claro. Quando a gente ajuda alguém, a gente está nos ajudando a nós mesmos. Né? Então, pense, reflita e não façam parte da nossa campanha, porque juntos é onde nós vamos fazer um impacto maior na vida dessas pessoas que estão passando por essas dificuldades. E a gente nunca sabe. A gente estava morando no Brasil, para quem conhece, na Barra de São Miguel, uma praia, curtindo lá. Meu pai era químico industrial, né, bem pago, qualidade de vida boa. E essa doença veio e tirou de tudo de nós. E a gente chegou a um ponto onde a gente pensava que não ia poder sobreviver. Né, onde eu fui entregar comida chinesa, não tem nada errado com isso, mas a gente precisou encontrar maneiras para sobreviver. Né, e hoje estamos aqui, né, salvando a vida e dando esse apoio que muitas pessoas precisam. Não, cara, é assim, eu li um livro uma vez, não sei se o senhor já leu ou não, que é o do Viktor Frankl, que é o Man in Search for Meaning, que é o homem em busca de um sentido, né? E aí o Frankl, ele passou anos num campo de concentração e tal, depois ele, né, conseguiu sair e fundou, né, uma corrente de psicologia, etc. E aí ele fala isso, né, que, cara, as pessoas, quando passam por um sofrimento, elas conseguem encontrar um sentido nessa dor, né? Aí que elas realmente conseguem, né? Na verdade, assim, o segredo é você transformar aquela situação em algo maior do que você, né? Porque acho que muita gente passa por uma situação que, cara, que nem se compara em termos de dificuldade, né? Muita gente, sei lá, furou o pneu na estrada e começa a reclamar da vida, etc., e não percebe que, cara, a vida é muito maior, tem, né, vamos ajudar os outros, vamos fazer alguma coisa para poder fazer uma diferença positiva no mundo. Então, de novo, só tenho que parabenizar vocês por tudo que estão fazendo. Não, obrigado. Eu digo a todos vocês que não sou eu, não é o quadro de diretores da Fundação, mas são todas as pessoas. Nossa, são 500 mil pessoas que nesses anos disseram sim, eu quero ser um doador e se registraram. São todos esses voluntários que vieram e fizeram parte. São pessoas incríveis aqui, que eu estou aqui em Dallas há 6 anos, que grupos de voluntários, grupos de pessoas, grupos que continuam nos dando o apoio, né, que respondendo de uma maneira ou outra, e nem sempre é financeiro, né, até mesmo como sendo voluntário. E a gente sempre procura buscar o que você pode se beneficiar também. Né? Ou você quer ter mais experiência em trabalhar, né, com banco de dados ou com pacientes ou praticar seu inglês, tá entendendo? Então, a gente sempre trabalha junto porque isso, na verdade, é a nossa vida, que a gente quer impactar os outros, mas, ao mesmo tempo, a gente vive o dia a dia, né? Então, esse trabalho não... é necessário o apoio de todos, o envolvimento de todos, porque é grande. A necessidade é muito grande, não só aqui, mas em toda parte do mundo, que nós podemos impactar. Ayran, obrigado. Eu podia ficar mais um tempão aqui, mas também quero respeitar o seu tempo. Pra gente finalizar aqui, eu tenho um quadro de rapidinhas, né? Fala meio que a primeira coisa que vier na sua cabeça, assim. Claro. Você já está aqui há bastante tempo, né? 30 anos. 34 anos. 34 anos. Apesar de todo esse tempo, ainda tem alguma coisa que você sente falta do Brasil? Bem, primeiramente a família, né? Eu tenho uma família muito grande, então eu sempre sinto falta, principalmente durante essa época de Covid. Mas o Brasil, claro, a comida, né? Principalmente lá do Nordeste, a praia, Barra de São Miguel, para quem conhece, ali em Maceió. Principalmente morando no Texas, que nós temos praia aqui, principalmente aqui em Dallas, né? Mas a família e, claro, os amigos, mas a beleza do Brasil, né? É o que nós temos lá no Brasil. Que legal. E nesse tempo aqui nos Estados Unidos, o que você descobriu aqui que agora você não vive sem? O que eu descobri aqui que agora eu não vivo sem? Nossa, agora ficou difícil. Cara, tem gente que é tem gente que é comida, tem gente que é facilidade, tem gente que é segurança, tem gente que é educação. Assim, claro, só para dar umas ideias. A segurança e a educação, mas o que eu digo a você é o reconhecimento do seu trabalho. Né? Quando você faz um trabalho digno, um trabalho que você faz com carinho e com amor, esse trabalho é reconhecido.
Legal. Como você falou, o próprio hospital, se a gente pedir, perdoou essa dívida. Sim. O banco de medula óssea, viu a gente trabalhando ali, carregando no carrinho caixas para New York, fazer campanha. Eu vou dar todo o apoio. E durante 30 anos, né, trouxe a gente, deu todo o apoio, fez a fundação crescer como a maior fundação no país. Né? Não teve questão de inveja, dizer, a gente faz melhor. São brasileiros. São brasileiros. Hoje a Fundação Icla da Silva, né, brasileira, se tornou a maior no país. Maior que New York Blood Center, maior que NIH, maior que qualquer banco que existia, cerca de 29, hoje deu apoio. Sei. Então, eu acho que eu não consigo viver sem esse reconhecimento do seu trabalho e, né, o que você faz, técnico e sério, que a gente tem recebido. E que conselho, eu vou mudar um pouco essa pergunta, né? Geralmente pergunto, conselho se daria para quem quer empreender aqui nos Estados Unidos, mas para você especificamente, sim, que conselho se daria para quem quer começar um negócio no terceiro setor, né? Para abrir uma fundação, quer defender a sua causa, tem gente que quer, né, defender algum outro tipo de causa. Primeiramente, o que é muito importante é que você tem que confiar no que você quer fazer. Você tem que acreditar de coração, porque é difícil. Sim. É difícil, mas como a gente começou aqui, sem saber, começou da nossa sala, do nosso apartamento lá, foi o primeiro escritório nosso, mas nós confiamos, acreditamos, lutamos por muitos anos, ninguém tinha salário, até a gente conseguir um apoio maior, mas se você acredita naquilo que você faz, você quer dedicar e você vai realmente conseguir outras pessoas que também acreditam no que você faz, realmente vale a pena e você sempre vai ver os resultados, frutos, sabendo que o benefício vai ser para o próximo. Sim. Então, é isso que é o terceiro setor. Você está trabalhando é uma organização sem fins de lucro. É para um terceiro, né, para outra pessoa. E por fim, tem algum filme, um livro, um podcast que você gosta para poder inspirar os nossos ouvintes? O que mais tem um livro que eu li, não lembro o nome agora, que fala o seguinte, tem um ditado que diz, há 100 anos de agora, o que é que você vai lembrar, o que é que você vai dar valor? Do carro que você dirigiu, da casa que você comprou, ou a diferença que você fez na vida de uma criança, ou na vida de uma pessoa. Né? Então, é isso que eu penso sempre, que uma lição que eu tive, é que quando eu me aposentar, quando tiver mais velho, eu volto a olhar atrás, e como até hoje mesmo eu já falei, que a gente vê a vida dessas pessoas que a gente teve um impacto e hoje vivem uma vida normal e passam o Natal com a família devido, às vezes, um pequeno ato de ajuda que a gente deu. Né? Então, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com todos hoje. Que legal, mensagem bacana para a gente terminar. Aram, obrigado de novo por estar aqui com a gente, obrigado pelo depoimento, por dividir a história. Conta pra gente então onde o pessoal te acha, onde o pessoal acha a fundação, dá aquele resumo geral de como faz para ajudar, etc. Não, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de dividir a história aqui, convidar todos para participarem com a gente. A maneira mais fácil de entrar em contato com a gente, nos encontrar na nossa página da internet, que é bem fácil, ICLA, que é o nome da minha irmã, icla.org. Lá enviando uma mensagem, ou lá mesmo você pode fazer uma doação financeira, ou você pode se registrar como possível doador. O mais importante é a gente começar essa conversa. Né? Manda uma mensagem, a gente troca algumas ideias e juntos nós vamos fazer uma grande diferença na vida dos pacientes. Então, pessoal, vamos lá visitar o site, a gente vai colocar o link aqui também para todo mundo poder ver. Ajuda da maneira que você puder, seja um doador, seja doando seu tempo, seja doando, mete a mão, tira o escorpião do bolso, colabora aí também. É isso, gente, a gente fica por aqui. Me ajuda a compartilhar essa história, né? Dá um like no episódio, compartilha com alguém. Você também me acha no YouTube, Imigrandes, canal Imigrandes. Também estamos lá no Spotify, Apple, etc. LinkedIn, Instagram também, @jg.julianogodoy. Fico por aqui, estou indo embora arrepiado e até a próxima. Obrigado. Obrigado a todos.